Não, eu recebi a mensagem dizendo que eu fui convidado a participar do YouTube. Mas ainda não consegui chegar até a mensagem. Pronto, começou. Ele está vigiando, não pode começar. Meus irmãos, nós iremos trazer uma meditação nesta tarde no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5. João, capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Fala sobre a cura de um paralítico. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5. A cura de um paralítico. Diz a palavra do Senhor: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali o homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém? Amém. Essa passagem, né, irmão, para a nossa meditação nesta tarde e para o nosso eleito espiritual da palavra do Senhor, onde a gente vê aqui o trabalhar de Jesus naquele tempo, né? Naquele tanque, naquele local ali onde a Bíblia fala que existia uma multidão de gente muito grande, né? E como a gente vê aqui na passagem, era só pessoas cego, paralítico, coxo, aleijado, gente que estava ali em uma situação difícil, situação daquela, né, que se encontrava ali, que muitos não existia para ele uma solução na medicina humana. E o que a gente vê nessa passagem aqui é, mais uma vez, o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus e a compaixão de Jesus pelas pessoas, pela humanidade, pelos necessitados, pelos sofridos. Aquele homem, 38 anos, a Bíblia fala que estava no leito. Situação é leito, local de sofrimento, local de desprezo, local de angústia. E 38 anos se passaram na vida daquele cidadão, e ele, certamente, a esperança dele era justamente quando ouviu falar sobre aquela história daquele tanque, que um anjo descia do céu e agitava as águas, e aquela primeira pessoa que entrava no tanque era sarada de qualquer enfermidade. Mas ele, chegando lá,
Certamente a situação dele era a pior de todas. A pior, a mais complicada. E naquela multidão, o que a gente percebe aqui, irmão, é que ninguém que estava naquele local teve compaixão daquele camarada. Certamente tinha pessoas ali que estavam em situação difícil, mas talvez melhor do que a dele. Porque ele não andava, não tinha como ir. E como ele mesmo disse, quando ele tentava ir, alguém ia na frente dele e ele ficava lá na sua cama, no seu leito, enfermo, sem solução. E certamente ali ninguém estava ali olhando para ele, ninguém percebeu, ninguém estendeu as mãos para aquele pobre coitado, né? Mesmo vendo a situação dele, mesmo vendo o estado em que ele se encontrava, paralítico, enfermo, em cima de uma cama, 38 anos ali, mas ninguém teve compaixão dele. Mas ele teve ali a oportunidade de Jesus chegar, olhar para ele e ter compaixão dele. Veja como é, a gente observa como é o trabalhar de Deus, como é o amor de Jesus pela humanidade, pelo ser humano. Como é que Deus, ele trabalha. Veja que aquela multidão ali, todinha, a Bíblia não fala que Jesus curou todo mundo. A Bíblia não fala. A Bíblia fala que Jesus olhou para ele e disse: queres ser curado? Ele disse: mas Senhor, não tem ninguém que me dê uma ajuda, que me leve, porque a esperança dele estava na água, estava no agitado do anjo. Quando descia, ele salvasse lá e certamente era curado, como a Bíblia fala que o anjo descia mesmo, acontecia aquele fenômeno e aquele que descia era curado mesmo de qualquer enfermidade. Mas aquele cidadão, naquele momento ali, ele teve a felicidade, a alegria, o prazer de ter tido aquele encontro ali e Jesus ter chegado perto dele. E a gente percebe, irmão, como Jesus trabalha na vida das pessoas, né? Como é o amor dele, a misericórdia, a compaixão, quando ele olha para um sofrido. E diz o texto aqui, né, que Jesus disse: quer ser curado? Veja, que pergunta, né? Aquele homem estava ali justamente esperando, por isso mesmo, esperando ser curado, esperando sair dali daquela situação que não existia solução na medicina humana. E de repente aparece Jesus. Aquele homem não conhecia Jesus, a Bíblia não fala que ele conhecia Jesus, mas ele fez um ato, né? Jesus, quando disse para ele: toma o teu leite e anda, ele acreditou, ele creu na palavra do Senhor. Então diz a palavra do Senhor: Jesus vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque enquanto a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Diz a palavra do Senhor. Imediatamente aquele homem se viu, né, livre do problema dele, livre da enfermidade, livre daquela situação que há 38 anos o incomodava. Aí eu vejo, irmão, dessa passagem, o que é que traz para nós hoje, para a nossa meditação hoje, nos nossos dias. É que a gente, todos nós que temos problemas, todos nós que temos dificuldades, todos nós temos, todos nós de uma maneira ou de outra, a gente tem um problema, tem uma dificuldade. Mas a gente tem que entender uma coisa: com Jesus há solução para os nossos problemas. Amém. Sejam eles quais forem, não existe nada impossível para Jesus. O que precisa a gente fazer é a gente crer
a gente confiar na palavra de Deus, né? Nas promessas do Senhor e apresentar a Jesus os nossos problemas. Às vezes, seja coisa simples, seja complexa, seja difícil, mas vale a pena a gente esperar no Senhor e clamar a Ele, apresentar Ele e crer que Ele é poderoso para fazer, né, um milagre na nossa vida. E faz mesmo. Né? O importante é a gente crer na sua palavra e confiar. Né? Outro dia, outra passagem, eu estava meditando, estava Pedro ali, né? Pedro era um homem pescador, junto com seus discípulos, e a Bíblia diz que ele estava no Evangelho também de Lucas, capítulo 5 também. Ele estava pescando, pescaram e não pegaram nada. De repente, Jesus pede o barco deles emprestado, começa a pregar para as multidões, e quando termina, ele diz para Pedro: lance a rede nas águas. Veja, Pedro era um homem pescador, João era pescador, era um homem que conhecia o mar, conhecia o tempo do peixe, o tempo que dava peixe, né? E mesmo naquele dia, apesar de conhecer, pescaram tudo, não pescou nada. A Bíblia fala que nada apanharam naquele dia. Mas de repente Jesus disse para ele: lança a rede. Aí ele olhou para Jesus e disse: Senhor, pescamos todo esse dia, passamos o dia pescando e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Veja, eles acreditaram na palavra do Senhor, eles creram. E diz a Bíblia que eles, no capítulo 5 de Lucas, eles lançaram a rede. E o que é que a palavra do Senhor diz? Qual foi o resultado quando Pedro ele lançou a rede? Veja, queridos irmãos, por isso que eu tenho dito a importância de a gente confiar na palavra do Senhor. Confiar em Jesus sem duvidar, é colocar nossa fé em ação. Capítulo 5 de Lucas fala sobre a pesca maravilhosa. Diz assim no versículo 4. Quando acabou Jesus de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai a vossa rede para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Então fizeram sinais aos companheiros, lançarei a rede. Isto fazendo, versículo 6, apanharam grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe as redes. Grande quantidade de peixe e rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto que quase ia afundando de tanto peixe, do peso que era aquela embarcação, sobre a palavra de Jesus. Então Jesus, que fez milagre naquele tempo, irmão, ele faz hoje. Ele é o mesmo, ele não mudou. Ele é o mesmo, ele continua o mesmo. Ele disse o quê? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então a gente precisa crer na palavra do Senhor, confiar, colocar nossa fé em ação, porque sobre a palavra do Senhor, certamente o milagre irá acontecer na nossa vida, seja na área financeira, área da saúde, área emocional, área da família, seja qual for, que Ele tem solução, Ele tem. Né? Agora, o que me chamou a atenção também nessa passagem, quando Jesus fez aquele milagre da pesca maravilhosa ali, o que aconteceu com os discípulos? Eles eram pescadores que sobreviviam da pesca, viviam da pescaria, eram homens profissionais, não era da pescaria naquele tempo. Mas veja o que aconteceu, né? Na vida daqueles homens. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios, diz a palavra do Senhor, né?
Disse-lhe então Simão, disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E esse versículo é o que me chama a atenção, o versículo 11, que eu quero falar para os irmãos agora. E arrastando eles, quer dizer, Simão, Pedro, João, né? E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Veja que eles, apesar de ser a matéria dele prima para o seu comércio, para a sua sobrevivência, mas eles viram que Jesus era mais importante para eles do que aqueles bens materiais que estavam ali produzidos por aquela pesca maravilhosa. E naquele momento, diz claramente a palavra do Senhor, eles deixaram tudo para seguir a Jesus, né? Porque eles sabiam que com Jesus, para ele não ia faltar nada. Ele ia ter os seus problemas resolvidos, as suas necessidades supridas. E não sei que Jesus. E passaram a seguir. Aí eles acreditaram naquela palavra, né? Me lembro também daquela passagem quando estava, né, naquela casa de Marta e Maria, e Jesus começou a falar, e diz a Bíblia que Marta estava lá inquieta e começou a fazer as coisas dela, para começar a fazer, e Maria não saía dos pés de Jesus, ouvindo o Senhor falar. E de repente ela diz, né, Maria, Senhor, não te incomoda que minha irmã fica aí, e diz a ela que venha me ajudar. E qual foi a resposta de Jesus? Marta, Marta, por que estás inquieta com tanta coisa? Não é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte é Jesus. A melhor parte é estar na presença do Senhor. A melhor parte é ficar com Jesus todos os momentos de nossa vida. A melhor parte é se encher da palavra do Senhor. A melhor parte para nós é estar sempre com o Senhor na nossa vida. É certo que a gente precisa, irmão, de suprir só nossas necessidades, né? Mas o principal na nossa vida é Jesus. É Jesus, é meditar na palavra dele, é se alimentar, é procurar cada dia estar na presença do Senhor. Né? Até porque o que, é que a palavra diz? Buscai primeiro o reino do Senhor e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentado. Coisa boa, né, irmão? A gente está na presença do Senhor, é a gente estar aproveitando o nosso tempo para estar meditando, estar na palavra do Senhor, meditando, estar na casa do Senhor, estar fazendo a obra do Senhor. Esse mundo passa, tudo vai passar, né? Mas Jesus disse, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. E a palavra de Deus, ela faz uma diferença muito grande na vida do servo, na vida do ser humano, na vida do povo de Deus. Como é importante. Então, irmãos, naquele tempo, aquele cidadão ali, ele passou 38 anos, mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele ficou livre do seu problema. Ele ficou livre. Veja que aquela multidão ali não deu crédito a Jesus. Ninguém fala que Jesus estava ali, todo mundo ali procurando Jesus. Mas Jesus conhece as necessidades, conhece os pensamentos, conhece tudo aquilo que a gente precisa. E veja que aquele cidadão não tinha ninguém por ele. Ninguém, absolutamente ninguém, foi lá para dar uma força, para dar uma mão a ele. Queria cada um era concorrer, certamente havia ali uma concorrência. Quando a água agitava, corria aquela multidão, né, para ver quem chegava primeiro. Só quem chegava primeiro é que conseguia ser curado. Mas ninguém ali olhava para a necessidade do outro. Vamos fazer vamos verificar aqui quem é que precisa mais e vamos colocar ele uma vez, né? Vamos dar prioridade, mas não dá. Se não fosse Jesus, aquele jovem certamente não teria sido curado, porque ninguém ia dar a vez a ele. Mas Jesus, que conhece os nossos problemas, que conhece as nossas necessidades, que sabe do que a gente precisa,
que tem uma infinita compaixão por nós, pelo pecador, né? Que quer ver a gente em paz, foi lá e disse: tome o seu leito e ande. Como é que o aleijado poderia estar? Como um paralítico em cima de uma cama, há 38 anos, já devia estar todo atrofiado, né? O nervo, ninguém sabe se estava todo troncho já. Só sei de uma coisa, era 38 anos sem se movimentar em cima de um leito, diz a palavra do Senhor. Mas quando Jesus fala, algo acontece. Quando Jesus disse: toma o seu leito e ande, acabou o seu problema. Foi restaurado todos os seus nervos, seus músculos, seus artérias, e ele passou imediatamente a ficar de pé e a andar. Irmãos, é esse o Jesus que nós cremos. É esse o Jesus que nós confiamos. É esse o Jesus que a palavra de Deus apresenta para mim, para você, para a humanidade. Ele sim, ele tem solução para este mundo. Ele tem solução para toda a humanidade. Para todos, porque para ele não existe absolutamente nada impossível. Diz a Bíblia que Deus chama a existência as coisas que não existem. Então vale a pena a gente confiar no Senhor. A gente, quando medita na palavra de Deus, que começa a ver essas maravilhas que Jesus fez, né? Isso aumenta a nossa fé, a nossa confiança e aumenta também a nossa vontade de pregar a palavra, de falar de Jesus, de ser um verdadeiro crente, uma verdadeira testemunha, e dizer que ele faz, ele pode e ele está voltando para nos buscar, para nos arrebatar, porque o céu é uma realidade. Nós iremos chegar lá, porque é promessa também de Jesus. Ele disse que iria voltar, iria preparar lugar, iria voltar para buscar o seu povo, a sua igreja. Por isso, vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena confiar no Senhor e vale a pena buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, porque também a palavra diz: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entraremos no reino dos céus. Então devemos buscar o reino dos céus com justiça, né? Porque Jesus, ele conhece todas as coisas, sabe, ele é fiel, nos ama, nos amou de tal maneira, né, que veio a este mundo para nos salvar. Amém? Amém. Então, Deus abençoe a todos. Não devemos esquecer que Jesus é bom, ele é fiel e ele tem solução para todos os nossos problemas. Amém? Que Deus abençoe.